Diante do que aconteceu no Rio de Janeiro, nos complexos da Penha e do Alemão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, determinou a instalação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar crime organizado e a ação das milícias. A decisão ocorreu depois daquela operação. O senador Alessandro Vieira foi o autor do requerimento para a criação da CPI e deve ser confirmado como relator. Senador, que nós temos a oportunidade de conversar agora aqui no Jornal da CBN, a quem eu agradeço pela gentileza de nos atender. Senador Alessandro Vieira, um bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer estar com vocês da CBN. O que será foco nesta CPI? Acho que a primeira coisa, Milton, é garantir um diagnóstico completo para os parlamentares, para o governo, para o Brasil, do que está acontecendo no nosso território no tocante à atuação das facções e milícias. É um problema nacional que se manifesta de formas diferentes, mas sempre com muita violência, com muita ocupação territorial e que precisa ser enfrentado com técnica e seriedade e não com discurso de palanque. Qual é a avaliação que o senhor faz dos trabalhos desta semana nessa operação que foi realizada no Rio de Janeiro? Essa operação ela ainda precisa de alguns esclarecimentos para uma pergunta que eu não vi ser feita. Qual é o objetivo final dela? Né? O que eu quero conseguir com essa operação? O exercício da operação em si, ele está dentro de um certo padrão, quando você imagina que você vai acessar o núcleo, né, praticamente a sede de atuação do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, numa região topograficamente muito difícil. Então, certamente, quem programou a operação sabia, com toda certeza, que nós teríamos um elevado número de mortes em confronto. Me parece que até o momento não existe notícia concreta de pessoas sem envolvimento com crime que tenham falecido, mas nós tivemos 15 policiais feridos, 4 policiais mortos. Então, é uma operação que tem que ser explicada no tocante ao seu objetivo. Dizer que é para cumprir mandado de prisão é insuficiente, né? Nós temos várias formas para cumprimento de mandado de prisão e que não exigem esse esforço bélico e essa mobilização e esse resultado. Então, acho que a gente vai ter a oportunidade, certamente, de ouvir essas autoridades na CPI para esclarecer tecnicamente, respeitosamente, quais são os objetivos, porque não adianta também só entrar e sair no dia seguinte, porque o crime se restabelece com uma velocidade absoluta. Me permita entender o seguinte, a CPI vai investigar o que aconteceu nessas operações ou ela busca um foco maior? Não, o foco é maior, foco nacional, expansão de facções de milícias, as respostas do poder público, porque eu preciso fazer o diagnóstico primeiro. O que está acontecendo? Como é que vamos fazer isso? Vamos chamar os profissionais da segurança que atuam. Então, é importante, no tocante ao Comando Vermelho, por exemplo, ouvir o delegado Felipe Cury, que hoje dirige os trabalhos da Polícia Civil naquele estado. Ele tem muita informação. É importante ouvir respeitosamente esse profissional para que ele bote na mesa. Olha, nosso desafio é imenso, tenho esse problema, falta esse apoio, falta essa solução. Vamos fazer isso pelo Brasil inteiro, em todos os pontos que a gente percebe que existe a necessidade de ouvir especialistas. Vamos ouvir as comunidades afetadas e também as autoridades políticas que têm responsabilidade. Porque a tomada de decisão, ela é política. O técnico que está na ponta, eu sou policial civil, passei quase 18 anos na atividade. Então, a gente sabe perfeitamente, vai chegar a determinação da ação, você vai executar a ação com a forma técnica adequada que tiver disponível para você. Então, essas autoridades têm que ter responsabilidade, têm que ter informação para planejamento, para definição. Porque eu tenho dentro do Brasil estados que reduziram criminalidade, tenho dentro do Brasil estados que perderam completamente o controle, e as diferenças entre eles precisam ser analisadas tecnicamente para que a gente possa padronizar por cima, com qualidade. O Brasil tem todas as condições de fazer um enfrentamento. O crime organizado vem crescendo, está num limite de infiltração no poder público, isso também vai ser objeto da CPI. A gente precisa tratar da infiltração do crime organizado em todas as esferas do poder público, para que a gente possa, ao final, entregar um produto de verdade para o Brasil. Ora, senador, pensando nesse foco, que é um foco bastante extenso, um foco nacional, qual que é a expectativa do senhor em relação ao período em que será possível realizar esse trabalho de apuração? Se a gente começar efetivamente na terça-feira, já tiver a aprovação de plano de trabalho e as primeiras requisições de informações e convocações, a gente vai conseguir dimensionar melhor esse cronograma. Mas a ideia é fazer um trabalho bastante acelerado, intenso, porque a demanda é urgente.
As manifestações públicas dessa semana das autoridades envolvidas, eu ouvi agora a manifestação do governador Tarcísio, que é a primeira manifestação mais equilibrada que eu vi nesse momento, mas as demais manifestações demonstraram falta de planejamento e conhecimento técnico e muito interesse eleitoral. E a gente tem que tentar evitar ao máximo isso, porque é um problema muito sério. A gente tem que tratar disso com técnica, com correção, sobriedade. Problemas complexos exigem envolvimento e integração de todos os níveis do Estado e da sociedade, e a gente não vai conseguir isso fazendo discurso de palanque, de polarização. Então, acho que tem um passo a passo para cumprir, e a partir da terça a gente vai ter clareza do que a gente vai conseguir e em quanto tempo a gente vai conseguir entregar. Nós temos, por parte aí do governo federal, já discussões da PEC da segurança, lei antifacções. Eu pergunto ao senhor, esse arcabouço que já existe, ou pelo menos essas ideias que já estão postas, elas vão fazer parte dessa discussão na CPI, ou elas seriam suficientes para se avançar nesse debate? A gente vai tratar dessas propostas e de dezenas de outras que já estão em tramitação, algumas delas já aprovadas por uma das duas casas. Mas é importante, falando tecnicamente, deixar bem claro que eu não preciso de PEC para fazer atuação integrada. Eu não preciso de PEC para o governo federal combater o crime organizado. Eu não preciso de uma lei antimáfia para fazer as coisas funcionarem no combate à criminalidade violenta ou não organizada. O que tem muito é falta eu diria até um respeito aos profissionais da segurança, de colocá-los na mesa para que eles sejam ouvidos e possam apresentar o ponto a ponto. E humildade por parte de nós, políticos, em todos os níveis, para aproveitar o que está na mesa. Eu não preciso ser o autor da lei. O governo não tem que passar 2 anos pensando numa lei quando tem dúzias parecidas já disponíveis no Congresso. Escolhe uma delas, vamos trabalhar em cima delas e vamos entregar. Em 15 dias a gente entrega. Falando a partir de hoje, eu posso falar com a mais absoluta certeza. Se o presidente Hugo Mota quiser, na semana que vem o presidente Lula pode sancionar um pacote de endurecimento penal e processual penal, porque o Senado já aprovou um. A Câmara dos Deputados aprovou vários projetos esparsos. Se a escolha for dar a vaidade da Câmara dos Deputados, eu particularmente não vejo problema não. Pega esse pacote da Câmara dos Deputados, ajusta ele, porque vai ter que juntar, vai ter que costurar, né, porque ele veio separado, e aprova. Mas a gente precisa ter um avanço. E não é só lei dura. Processos mais rápidos, liderança política em cima disso e investimentos. Quando você olha para o Rio de Janeiro, você tem que olhar os números do Rio de Janeiro também pelo lado orçamentário. O Rio de Janeiro, se não estiver enganado, se não mudou nesse ano, é o 15º estado do Brasil em investimento de inteligência de segurança pública. Não faz o menor sentido, porque é um estado que é um central, primeiro é um estado rico, segundo é um estado central para o crime organizado brasileiro. Então, se é falta de dinheiro, o governo federal pode chegar junto, né? O Congresso jamais vai rejeitar um apoio desse tipo. Agora, tem que ter liderança, tem que ter projeto, e a gente espera que a CPI consiga ajudar a botar isso tudo no holofote, né, com o apoio da imprensa. O cidadão brasileiro tem que entender a gravidade do problema. Senador Alessandro Vieira, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender, pelas suas informações. Um bom dia para o senhor. Bom dia. Senador Alessandro Vieira é senador pelo MDB de Sergipe. Deve ser o relator desta CPI. Ele fez o requerimento solicitando a CPI, que foi autorizado ontem pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a sua instalação já na semana que vem. 9h43 agora.